A extrema impiedade dos últimos dias. Episódio 1.1. Os avarentos dos últimos dias. E a base deste episódio está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 2. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Segunda característica: os avarentos dos últimos dias. O avarento é alguém que tem uma excessiva avidez por acumular riqueza e muitas vezes é relutante em gastar ou compartilhar seus recursos. O avarento tem aversão extrema em gastar dinheiro. Ele reluta demasiadamente em gastar seus recursos financeiros, mesmo em suas próprias necessidades básicas. O avarento evita despesas essenciais, como cuidados com a saúde ou manutenção de suas propriedades, para economizar dinheiro. Essa característica profética dos últimos dias pode resultar em uma vida de privação e solidão, já que a avareza muitas vezes leva à falta de generosidade e à dificuldade em construir relacionamentos expressivos. É importante lembrar que a busca desenfreada pela riqueza material pode obscurecer os verdadeiros valores espirituais. Assim sendo, é essencial a educação financeira alinhada às Escrituras para encontrar um equilíbrio saudável entre a busca pela estabilidade financeira e a avaliação das coisas eternas que tornam a vida verdadeiramente rica. Nestes últimos dias, podemos testemunhar sobre homens e mulheres que amam o dinheiro acima de tudo. Os tais vivem na prática da avareza, na ganância colossal por riquezas e bens materiais, sem se importarem com os valores espirituais e eternos. Esse traço de caráter negativo dos homens nos últimos dias podem excluí-los do propósito e da vontade de Deus. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. A avareza não apenas enfoca no amor ao dinheiro, mas também pode se manifestar na ganância por poder, prestígio ou reconhecimento. Ela nos leva a uma busca incessante por querer mais e mais, sem se importar com as consequências que causará em nossa própria vida emocional e espiritual. Sendo assim, vamos analisar 4 características dos avarentos dos últimos dias, para refletirmos em nosso próprio caráter financeiro, em nossa comunhão com Deus e em nosso futuro eterno. Primeira característica: acumulação excessiva de recursos. Este ponto enfatiza não apenas a imoralidade de acumular riqueza de forma desmedida, mas também alerta sobre as consequências espirituais e emocionais desse comportamento que pode afetar significativamente a nossa vida espiritual e a comunhão com Deus. As Escrituras declaram que ter dinheiro ou riquezas não é pecado, mas amar o dinheiro e as riquezas, isso sim é pecado. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10, diz: o que amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. O versículo citado ressalta que a busca desenfreada pelo dinheiro e pela riqueza pode levar à insatisfação e à vaidade. Isso indica que ter dinheiro ou riquezas não é o problema em si, todavia sim a maneira como são buscados e empregados. A acumulação excessiva pode levar a injustiças, exploração, a negligência da manutenção da obra de Deus e da assistência aos necessitados, pois os recursos que promovem a pregação do Evangelho refletem a nossa prioridade nos valores do reino de Deus. Mas a acumulação excessiva de recursos motivada pela avareza, além de ser um pecado grave, é também uma questão de fidelidade, integridade e crescimento espiritual. Segunda característica: ansiedade em relação ao dinheiro. A Bíblia aborda a questão da ansiedade em relação ao dinheiro com orientações profundas e advertências, destacando tanto os perigos espirituais associados ao amor ao dinheiro, quanto oferecendo sugestões sobre como lidar com as preocupações financeiras de maneira saudável e confiante.
Em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre a ansiedade em relação à vida diária, incluindo as necessidades básicas como comida e vestimenta. A mensagem central é buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No sermão citado por Jesus, ele nos encoraja a confiarmos na provisão de Deus, que cuida até mesmo das aves do céu e dos lírios do campo. Em Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 13, o apóstolo Paulo fala sobre aprender a estar contente em qualquer situação, seja na abundância ou na escassez. Ele nos ensina que a verdadeira paz não vem da segurança financeira, mas da confiança em Deus, que supre nossas necessidades e nos fortalece. Portanto, as Escrituras não só advertem contra o perigo de permitir que o dinheiro ou as riquezas se tornem um senhor em nossas vidas, mas também nos encoraja a se educar financeiramente, buscando uma atitude de confiança na provisão de Deus, priorizando os valores espirituais acima dos materiais. Terceira característica: falta de generosidade. A falta de generosidade é vista na Bíblia como avareza e uma falha moral significativa que afronta diretamente com os valores que as Escrituras promovem, como a bondade, fidelidade, beneficência e assistência ao próximo. A generosidade é destacada como uma virtude essencial que nos encoraja a contribuir na obra de Deus com alegria e prazer. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos encoraja a sermos generosos em nossas contribuições. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O apóstolo Paulo encoraja os irmãos e as igrejas a serem generosos em suas contribuições para ajudar os outros membros do corpo de Cristo, como ocorreu na coleta para os santos em Jerusalém. No versículo citado, o apóstolo fala da lei da semeadura e da colheita para ilustrar que aqueles que dão generosamente também colherão generosamente com a mesma medida de acordo com a sua semeadura. A generosidade é fundamental para a vida espiritual, a prática da fé e para testemunhar da graça divina, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quarta característica e última: preocupação constante com o futuro financeiro. Em Lucas capítulo 12, versículos 16 a 21, a parábola do rico insensato é um aviso contra o armazenamento excessivo de riquezas terrenas, sem considerar a riqueza espiritual perante Deus. O homem rico na parábola planeja construir celeiros maiores para armazenar sua colheita e garantir sua segurança financeira futura. Entretanto, sua vida termina de repente, exemplificando a futilidade de confiar exclusivamente nas riquezas materiais para a segurança. A mensagem bíblica nos encoraja à fidelidade e a colocarmos nossa confiança em Deus, que conhece todas nossas necessidades. Portanto, devemos priorizar as coisas espirituais, em vez de sermos consumidos pela ansiedade do futuro financeiro. Hoje somos chamados a refletir sobre esse aviso profético, pois a preocupação constante com o futuro financeiro é uma questão comum e compreensível, especialmente em tempos de incertezas econômicas. Essa ansiedade pode ser motivada por preocupações legítimas sobre a estabilidade e a capacidade de atender às necessidades básicas da família. Portanto, cuidado com a busca desenfreada por dinheiro ou riquezas terrenas, pois essa atitude cega nossos corações para as verdadeiras riquezas espirituais que o Senhor deseja para nós. Jesus disse: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21.
Devemos sempre lembrar que a verdadeira riqueza reside em nossa comunhão íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo e o seu reino. Assim, em meio a um mundo repleto de avareza que valoriza o materialismo, somos chamados a ser diferentes. Devemos desenvolver uma atitude de generosidade e contentamento, confirmando que todas as coisas boas vêm do Senhor, como diz as Escrituras. Porque tudo vem de ti, e do que é teu, to damos. 1 Crônica, capítulo 29, versículo 14. Tudo o que temos veio do Senhor. Assim, ao compartilhar nossos recursos, estamos reconhecendo e agradecendo ao Senhor por suas bênçãos e provisões. E ao praticar os princípios das primícias, dízimos e ofertas, estamos demonstrando a nossa atitude de generosidade, fidelidade, honra e a confiança que temos em nosso Pai eterno. Jesus disse: "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Mateus capítulo 6, versículo 33. Bem, queridos, chegamos ao final desta mensagem. Se porventura você ainda não é um inscrito, faça a sua inscrição e seja bem-vindo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Amém.